Na hora que a gente olha para essas questões e a gente pensa a distância de poder, nós precisamos entender aqui como é que essa relação de distância de poder se dá. Eu vou contar aqui para vocês uma história pessoal minha, e aí a gente vai poder pensar melhor sobre essa relação entre sistemas de autoridade e dominação. Vamos falar por que nós brasileiros e os latinos de modo geral têm necessidade de maior distância de poder. Eu fui dar aula na Alemanha e quando a decana do instituto falou comigo, ela me disse: Carmen, eu gostaria que o curso fosse duro, porque a universidade é para elite e eles precisam de desafios à altura dos problemas que eles vão ter que enfrentar. Eu, como brasileira, já fiquei chocada. Como a universidade é para elite? Para os alemães, a elite é uma elite intelectual. São os melhores alunos que meritocraticamente passaram por todo o sistema e puderam, então, estar nas universidades. Nem todos querem e nem todos podem. Então, você tem os cursos tecnólogos, você tem essas coisas que são para esses indivíduos que não querem ou não têm os skills necessários para estar na universidade. Então, uma das coisas que me surpreendeu é que aqui no Brasil a gente fala muito da importância da universidade dar um toque prático, não é isso? A universidade tem que formar a gente para a prática. E na Alemanha eles dizem, se alguém entra na universidade dizendo que quer terminar o curso para botar a mão na graxa, está no lugar errado. Deveria ter ido para o curso de tecnólogo. Uma das palestras que eu assistia de um executivo na Alemanha dizia para os alunos o seguinte: o que nós queremos de vocês? Nós queremos que vocês saibam muita teoria. Eu espero que um aluno que saia daqui saiba muita teoria. Eu não quero que um aluno saia da universidade com competências práticas. Competências práticas vocês vão aprender na empresa. Eu não quero um aluno de uma universidade alemã sabendo consertar um motor. Para isso eu tenho excelentes mecânicos na Alemanha. Eu quero um aluno que saiba pensar o motor que nós vamos fazer daqui a 20 anos. E isso exige muita ciência. E era isso que a universidade chamava de elite. Essas pessoas que teriam uma formação e um pensamento abstrato capaz de abrir esse caminho para o futuro. Enquanto as formações de tecnólogo, técnicos e tudo isso são profissionais bem reconhecidos, iguais aos outros, mas com expertises de uma outra natureza. Então, há uma valorização muito grande também do que eles chamariam aqui de um tipo de handcraftsmanship, quer dizer, essa habilidade manual, essa capacidade de dominar a boa técnica, que não é o que deveria ter na universidade. Eu fiz um curso duro, mas aluno alemão também reclama. Então, alguns alunos reclamaram que o curso estava duro e que, como a faculdade tinha uma base mais de matemática e de econometria, que eles estavam com dificuldade com textos de ciências humanas para os quais eles não tinham pré-requisitos. Eu flexibilizei, eu dei trabalhinho para ajudar. Os melhores alunos foram reclamar com a decana. Nós entramos no curso porque o curso era duro. E, portanto, o nosso coeficiente de rendimento seria maior do que o resto da turma, porque poucos alunos num curso com essas regras se diferenciariam. A professora mudou a regra no meio do jogo, nivelou para baixo, deu um jeitinho. A decana diz o seguinte: olha, os professores aqui têm o poder de definir as regras, mas os alunos têm o direito de escolher o curso que querem de acordo com essas regras. É muito autoritário mudar a regra no meio do jogo, e isso nós não permitimos aqui. Eu não sou dona da regra, o outro tem um direito de escolha. Coisa que eu aprendi que no Brasil a gente acha que o jeitinho ele é mais democrático, mas na realidade ele cria esse tipo de distorção. Ele altera a relação de poder, porque quem está no poder pode manipular a regra
de acordo com seu bel prazer. Uma outra coisa curiosa que eu descobri, por exemplo, na Alemanha, nessa universidade, é que idealmente um aluno na turma tem que tirar 10. Você não pode não dar 10 para um, porque se ninguém tirou 10, quem errou foi o professor, né? Então, o 10 não precisa ter acertado a prova inteira, foi o melhor daquele conjunto. E depois você distribui as notas numa curva. Uma nota padronizada. A nota ela não é padrão, ela tem uma referência, é uma curva de desempenho que o melhor aluno tira 1, até 4 passa, mais de 4 não passa, está reprovado. Então, o sistema ele funciona para modelar e mediar essa governança. Então, não pode ter um professor louco que chega lá ralando todo mundo, dando uma disciplina muito acima do que aquela turma poderia acompanhar, e é sempre possível fazer isso, e ferrar a turma inteira. Não, ele tem que dar uma nota máxima na turma e depois ele cria uma curva de distribuição. Portanto, os melhores alunos sabem que vão ter um CR, que é um coeficiente de rendimento, sempre mais alto, porque eles vão estar no topo dessa curva se a regra do curso for mantida. Coisas curiosas que eu vi lá. Não tem sistema de frequência. O aluno tem o direito de ver a disciplina, o conteúdo do dia, a leitura do dia, e ele pode ver se ele precisa ou não assistir aquela aula. Se for um conteúdo e um autor que ele domina com facilidade, ele pode usar aquele tempo para estudar uma disciplina que ele está com dificuldade. O aluno pode passar na disciplina sem jamais ter cursado, sem ter assistido às aulas, se ele confiar no taco dele para estudar por fora. É claro que o sistema de avaliação é rigoroso, é duro, mas você respeita a autonomia do sujeito na hora de tomar essa decisão. É claro que o sistema alemão também tem os seus problemas, as suas dificuldades, não estou dizendo que é perfeito, né? Outro dia saiu no jornal a notícia de que os alemães tinham mais ou menos 3,5 milhões de analfabetos. E quando você vai olhar por que tem tanto analfabeto no país, é que o sistema ele é tão duro que ele elimina as crianças que têm dificuldade de aprender nos primeiros anos. E você não tem nenhum sistema para resgatar essas pessoas. Esse é um problema com o qual a Alemanha está lidando agora, né? Porque você vai diferenciando meritocraticamente sem levar em conta, de muitas maneiras, as dificuldades, por exemplo, que uma criança pode estar enfrentando. Ter passado por um trauma, ter perdido o pai ou a mãe, ter tido uma doença naquela fase. Essas pessoas vão meio que ficando pelo caminho. Então, mas o curioso que eu estava querendo endereçar aqui não é uma questão de superioridade versus inferioridade, mas é uma questão de como países menos autoritários lidam com a regra. E o que acontece é, os alunos participam da governança da universidade. Então, uma aluna se enrolou, perdeu o prazo, não entregou o trabalho, foram pedir ela veio me pedir para estender o prazo, eu fui falar com a decana falou, não pode. Tem um acordo sobre como essas coisas devem ser reguladas. Os próprios alunos participaram do processo de decisão, como isso pode ser feito. Isso seria uma traição a todos. Então, os próprios alunos tinham participado do processo e havia um consenso de não flexibilizar com esses parâmetros para, de fato, dar igualdade de condição para todo mundo. Senão, o que acontece? O indivíduo que está ralando muito, ele fica igual ao que está ralando menos. Aquele que se organiza para entregar direito, fica igual àquele que não se organiza para trabalhar direito. E isso, dentro do parâmetro daquela sociedade, é uma forma de injustiça. É claro que eu preciso ter uma visão de igualdade entre as pessoas para criar essa igualdade perante a norma. Essa é uma questão relevante lá. Mas eu vou contar para vocês uma historinha muito latina que também aconteceu comigo. Tava um frio desgraçado. Era um dos invernos mais frios que a Alemanha tinha passado nos últimos 50 anos. Foi 2010, 2011.
na virada de 2010 para 2011. A universidade é a Otto von Guericke, que está perto da fronteira com a Polônia, ali no leste europeu, 2 horas de Berlim para o nordeste. Estava frio. Estava anoitecendo às 4 da tarde, um frio danado. Eu tinha dado uma aula e eu tinha que atravessar todo o campus para chegar no apartamento dos professores, e eu tinha dúvidas que eu chegaria lá sem que meu nariz e minha orelha congelasse, e eu estava com protetor de ouvido, né? Eu tinha pesadelos lá de que eu ia perder a chave e ia morrer congelada até conseguir que alguém me ajudasse a entrar em casa. Estava nevando muito, e uma família já tinha morrido congelada porque não tinha telefone celular e ficou entalado na neve e não conseguiu pedir socorro, e o combustível acabou, então estava aquela comoção com frio. Eu estava vindo com um colega alemão, e aí tinha um cruzamento, sinal fechado para pedestre, eu ia indo, e aí ele falou, não, peraí, o sinal está fechado. Mas peraí, está menos 25 graus, a rua está coberta de neve, não vem carro da direita nem da esquerda, por que eu não posso passar com sinal vermelho? E aí ele diz assim, mas por que você acha que eu não atravesso? Porque você é um alemão quadrado? Né? A primeira coisa que me passou pela cabeça. Porque você é um alemão que não é assim, né? Bitolado, você vai seguindo a regra. A gente ia argumentar com isso, abriu o sinal, a gente entrou num coffee shop e ele chegou e disse assim, Carmen, por que você acha que eu parei no sinal vermelho? Falei, porque você é alemão e alemão cumpre a regra. Né? Independente de se a regra é válida ou não, é útil ou não, afinal de contas, a neve estava dessa altura, não vinha carro de nenhum dos dois lados, né? Tinham limpado só a faixa de pedestre para atravessar, não vejo razão para isso. Ele diz, Carmen, olha só, nós estamos num dos cruzamentos mais movimentados da cidade, está bastante povoado aqui, e as crianças, pode ter criança na janela. Para a criança que não tem discernimento, disse que não pode atravessar no sinal vermelho. Ora, se a criança vê 2 professores saindo da universidade e atravessando no sinal vermelho, essa regra já não é tão válida. Então, é possível não cumprir a regra. Eu atravesso no sinal vermelho porque eu acredito numa cidade segura e eu gosto que as crianças cumpram a regra. Se a gente atravessa no sinal vermelho e as crianças estão olhando da janela dos prédios e veem que é possível não cumprir a regra, não terão o mesmo discernimento que nós tivemos de não fazer isso, porque a rua estava segura, poderão morrer atropeladas. E de quem vai ser a culpa? Nossa, porque nós demos esse exemplo. Nós dissemos que isso era possível. Quando a gente olha para esse exemplo, a gente percebe o quanto a coordenação horizontal, né, a redução da distância de poder, está correlacionada com autonomia. E autonomia, como diz o radical da palavra, autonomos, é eu dou a mim mesmo a regra. Então, eu não preciso de uma autoridade externa controlando o meu comportamento, porque eu tenho consciência do valor daquela regra e daquela norma, e eu chamo para mim a responsabilidade de zelar por ela. Ora, se eu tenho dentro de um território a maioria da população agindo dessa forma, eu consigo garantir segurança na cidade com menos controle. Agora, se eu tenho todos os cidadãos burlando a norma ou agindo dessa forma, o que acaba acontecendo é que esse mesmo cidadão que não cumpre a regra e a norma, ele vai reclamar da cidade segura e ele vai dizer, o Estado está falhando. A autoridade não está cuidando disso, portanto a cidade não é segura. Há uma desimplicação do sujeito em relação à lei e à regra, que faz com que a autoridade precise funcionar
quase colocando monitoramento e controle 1 a 1. Essas sociedades, então, elas têm um maior custo de controle. E elas têm um mais excesso de pessoas empregadas no Estado para controlar o conjunto da população. Então, esse processo de delegar para o Estado, ele é um processo que é parte complementar da alta distância de poder. A alta distância de poder, ela não ocorre de cima para baixo, ela ocorre também de baixo para cima. Cada vez que o brasileiro reclama da ineficiência do Estado para regular a vida social, e a gente, ao invés de tentar criar coalizões orientadas por valores, a gente demanda uma ação do Estado, nós estamos criando um sistema de alta distância de poder. Nós estamos engessando a sociedade. Então, essas são questões relevantes quando a gente pensa numa perspectiva antropológica sobre por que algumas sociedades têm maior distância de poder, outras não têm. Eu não consigo criar sociedades de alta distância de poder se eu tenho uma cultura de forte autonomia. Não funciona. O poderoso não consegue ter distância. Não há uma possibilidade prática para que isso ocorra. Eu preciso dessa relação de delegar para cima. E aqui é que entra o maior desafio, gente, da redução de distância de poder. Porque o poder, ele tem essas relações completamente imbricadas. Faz sentido isso para vocês? Então, na hora que a gente fala para o executivo brasileiro delegar, o cara arrepia. Porque ele sabe que aquele indivíduo que está lá embaixo tem uma forte probabilidade de não agir de acordo com o esperado. Nós temos um volume de comportamento oportunista enorme. Né? Por exemplo, eu marquei com uma aluna aqui hoje. Eu vim mais cedo porque eu tinha marcado. Ela me manda um e-mail dizendo: acho que teve um problema de comunicação, para mim não ficou claro que estava de fato ok. Então eu não fui, mas mandou esse e-mail 2 horas depois de eu já estar aqui. Aí você olha assim, se enrolou, deu uma de migué, né? E largou essa, até para não pedir desculpa. Professora Mega, dei um bolo, né? Não, jogou a culpa para mim. O texto não ficou claro de alguma maneira. E como eu não mandei nenhum e-mail confirmando, de fato ela não apareceu. Isso, num país de mais coordenação horizontal, seria falta de respeito e falta de ética. Você não só não vai, como não admite o erro e ainda dá um jeito de fazer com que quem foi pareça culpado por você não ter ido. Esse tipo de comportamento oportunista, ele é típico de sociedades em que os pactos orientados por valores são frágeis. Então, quando você fala para um executivo, vamos aumentar a autonomia da ponta, ele fala, eu não. Nego vai fazer isso direto e eu vou me ferrar. Não é isso? Essas relações, elas são conflituosas. A própria pessoa da ponta, às vezes, nem quer essa autonomia. Isso é muito isso, dependendo do nível. A pessoa demanda alguém dando ordem. A pessoa pede, cara, define pra mim. Você dá um pouco de autonomia, a pessoa tem medo, não sei. Na minha realidade. Mesma coisa. Eu não sei se é um problema de legitimidade, voltamos no início da aula, mas isso acontece muito. Quando você tem esse profissional, seja ele o CEO, seja ele o gerente, e ele tem uma visão de delegar o poder, muitas vezes a base, ela não quer essa delegação do poder. Ou pelo menos, talvez por questão de legitimidade, ela não entende aquele cara como legítimo, então não confia nele, não sei, mas isso acontece. Marcelo, aí entra um outro pepino. Eu nunca vi, de fato, chefe brasileiro sistematicamente delegando. Eu vejo chefe delargando. O que acontece quando eu delargo? Eu digo, vai que é tua, Tafarel, mas eu não estruturei as bases para o cara saber o que ele deve fazer ou como agir.
Ele vai ficar naquela incerteza. Se eu fizer assim, será que vai estar certo? Será que o cara vai gostar? Será que o cara não vai gostar? Será que ele vai me punir? Será que ele não vai me punir? Qual vai ser a consequência se eu errar? Esse combinado não está claro. Então, você tem um risco enorme de tomar a iniciativa e ser punido por ela. Numa sociedade de baixa confiança, acontece isso. Então, se eu tenho esses parâmetros que eu falei, baixa autonomia, eu sou eu, mas as minhas circunstâncias, trabalho para mim tem essa característica de tripalium e eu estou numa posição subordinada, eu vou pensar 1000 vezes antes de aceitar uma delargação de tarefas. Eu queria colocar aqui para vocês, nessa questão de ética e estética, uma questão curiosa. Eu estava uma vez trabalhando com uma escola de samba e eu via uma coisa que me chamava muita atenção, e todo mundo que é carioca conhece essa realidade. As pessoas trabalham pra caramba durante a semana, numa situação esquema Casa Grande Senzala, e eu não usei o termo nego para o subordinado a troco de nada. Se você é pobre e está no chão de fábrica, você é quase um escravo, independente de cor de pele. Você tem esta posição, que é parte de uma cultura bastante desigual e discriminatória, né? O que acaba acontecendo nesse tipo de situação? Eu estou ali, eu estou vendo um erro, mas eu não sei se eu posso corrigir. Eu estou numa situação de trabalho, esquema Casa Grande Senzala, onde eu tenho que diariamente lidar com feio, com imperfeito, com inadequado, sem que eu possa de fato corrigir. Aquilo para mim é trabalho, aquilo para mim é tripalium, porque para o ser humano, gente, a ética e a estética são duas faces de uma mesma moeda. Para o ser humano, o bom e o belo se confundem. Então, se eu estou subordinado num modelo de gestão em que eu tenho que fazer um trabalho que não é estético, eu estou condenado ao feio, ao imperfeito, ao autoritário, ao incompleto. O que eu acabo fazendo? Não tem como me motivar, não tem como me engajar, não tem como me envolver. Aquele trabalho atua contra mim. Não é isso? Ele é a fonte de infelicidade e sofrimento. Aquele mesmo operário sai dali e vai para a escola de samba. O cara chega lá, energizado. Uhul! O que tem aí para eu fazer? Eu já vi como funciona uma escola de samba e você fica besta, né? Como é possível uma organização funcionar com aquele nível de caos, né? As pessoas chegam, vai quem pode, vai quem quer, na hora que dá, em muitas das estações de trabalho. Aí o cara chega e diz assim: o que tem pra fazer? O que tem pra fazer? Aqui, eu tô precisando de ajuda, tô indo. Aí o cara vai lá, solda aqui, cola aqui, eu vou indo, faz essa, faz aquela, pô, terminou. Quem tá precisando de ajuda aí? Vem cá. Zona total. E sai um show business que, se você fosse fazer hierarquicamente, você não faria nunca dentro dessas restrições. Aí você se pergunta, por que este cara que trabalha aqui de má vontade, pouco motivado, sem energia, chega aqui e tá mega feliz? Aqui eu faço parte de uma comunidade de excelência. Eu produzo o belo. Eu sou parte disso. Eu tenho aqui a realização de uma dimensão estética que eu não tenho aqui. E o ser humano precisa desses dois elementos. Então, quando eu condeno alguém a trabalhar no esquema Casa Grande Senzala, eu elimino os aspectos estéticos do trabalho. O trabalho vira uma opressão horrorosa. Quem que fala isso, professor? Qual autor? Você mesmo? Não, você tem algum autor. Então, gente, isso aí, desde os gregos, né? Os gregos falam isso. Eu só meio apliquei para a observação da escola de samba.
Mas se vocês olharem, Humberto Eco tem um ensaio sobre a beleza, ensaio sobre a feiura, que fala sobre isso. É claro que não aplica à organização e à escola de samba. Isso é só uma aplicação que eu fiz de um conceito que é grego na origem. A ideia de que ética e estética são duas faces de uma mesma moeda é grego. E a ideia de que o ser humano tem uma necessidade pela estética e que a estética, de fato, é o forte elemento motivador, está por trás de todo o entendimento do papel de Dionísio na Grécia. Dionísio, num ponto, é o deus da criatividade, da criação e da arte. No seu extremo, ele é Baco, o deus da loucura, da embriaguez e essas coisas todas. Como é que os gregos olhavam de muitas maneiras para uma vida equilibrada? A vida equilibrada, ela era uma tensão entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. Então, Apolo é o deus da ordem, da clareza, da sistematicidade, e Dionísio é o deus da criação, é o deus do entusiasmo, é o deus da alegria. A tensão entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco era extremamente produtivo para o pensamento e para a filosofia grega. Na realidade, Nietzsche acusa Sócrates de ter, ao privilegiar o princípio apolíneo, colaborado para a derrocada da criatividade e da beleza da cultura grega, né? O que acontece quando você olha no mundo contemporâneo é que essa tensão é fundamental para a inovação e para a criatividade. Aquela adrenalina criativa, ela é estética no sentido dionisíaco da coisa. E ela deslancha uma energia fantástica. Então, quando você vai para uma escola de samba, você consegue ver aquelas pessoas felizes com um brilho nos olhos, fazendo de graça alguma coisa que num outro país seria show business, seria trabalho. Essa é uma questão curiosa. Se a gente pensa em liderança no Brasil, essa liderança de alguma maneira teria que conseguir deslocar essa energia. Como essa energia é deslocada? Essa é uma questão curiosa que eu gostaria de colocar aqui para a gente pensar. Porque essa energia criativa de Dionísio é o que permite, diziam os gregos, que a gente ultrapasse o métron. Métron é a medida de todas as coisas humanas. O metro, como a gente conhece como medida, é derivado do conceito de métron. O que acontecia, segundo os gregos, se o ser humano tentasse ultrapassar o métron? Ultrapassar o métron é querer ser Deus. Só Deus não tem limite. O ser humano tem um limite e esse limite é o métron. Se eu tento ultrapassar o métron, eu começava sendo punida por um titã, pela Mnemosine. Mnemosine era a titã que regulava a memória. Então eu sei que eu estou ultrapassando o métron quando eu estou punido pela Mnemosine. Onde foi mesmo que eu larguei a chave do carro? Onde que eu guardei esse arquivo? O que eu tinha para fazer agora? Começou a perder a memória? Legal, você já está brigando com o métron. Segundo os gregos, só há uma forma de ultrapassar o métron. E essa forma é pela estética, é pelo contato com Dionísio. É essa pulsão criativa que vem de Dionísio que faz com que a gente consiga ultrapassar o metro. A gente vê isso na escola de samba. A gente vê isso no SEMPES da Petrobras. A gente vê isso no Einstein. Eu uma vez, já faz um tempão, estava no SEMPES da Petrobras. Na época eu estava fazendo um trabalho de escultura. E eu cheguei lá, tinha uma euforia enorme. E as pessoas estavam celebrando que um cientista tinha conseguido bolar uma equação que resolvia um problema da pressão e da profundidade. E quando eu perguntei, nossa, mas o que é isso? A pessoa mostrou aquela equação e disse assim, cara, olha para isso. É lindo! Para mim parecia uma aranha. Né? Eu que sou ruim de matemática, olhei para aquilo e falei, caraca, vai me morder, né? Mas essa é a questão da estética, é essa capacidade humana de superação dos limites. É essa capacidade humana de criar, essa capacidade que está por trás do conceito anglo-saxão de work.
A ideia da motivação, ela está ligada ao entusiasmo, e o entusiasmo tem muito essa ideia de ter Deus em mim. É essa potência criadora que faz com que a gente queira cooperar de uma maneira distinta. Ora, se eu estou naquele caso que eu contei da empresa aérea lá atrás, do indivíduo que ele vê o que pode ser melhor e ele está preso naquela situação, ele está impedido de participar esteticamente da solução do problema. Ele está obrigado a conviver com o feio. Ele está sendo obrigado a conviver com o imperfeito. Então, muitas vezes, quando eu conto essas histórias de cultura brasileira para vocês, e vocês, é isso? Por que dá essa sensação? Cara, agora eu entendi, que bom. Porque a gente consegue ver exatamente a barreira entre a minha intenção de belo, que eu gostaria de ver, e o que está me atrapalhando. Eu começo a enxergar uma luz no fim do túnel. Como é que eu consigo remover esses entraves? Eu consigo reconstituir uma esperança de deixar aquele legado e praticar aquele belo e resolver aquele problema que está ali atrapalhando. Tem isso ou não tem? Essa é a questão interessante da relação da estética com o poder. O poder dentro da organização, ele pode aumentar a característica de tripalium do trabalho, o esquema Casa Grande Senzala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou ele pode remover esses fatores, permitindo uma maior experiência estética. Mas isso eu não consigo fazer delargando. Eu preciso, de fato, construir um entendimento compartilhado do objetivo, das formas de chegar lá, e eu preciso, ao mesmo tempo que eu aumento o desafio, aumento o suporte para que o indivíduo consiga, de fato, entregar aquele resultado. Isso é o que me permite ser uma liderança que constrói um contexto capacitante para a ação. O contexto organizacional de alta distância de poder, ele é incapacitante. E ele tem, então, esse aspecto de negação das capacidades humanas. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas quando você observa, por exemplo, as pessoas cooperando no Japão, há um gozo estético naquela equipe. Quando você olha o trabalho na Alemanha, quando você olha o trabalho onde o contexto é mais capacitante para o desvelamento das potencialidades dos indivíduos, você percebe que o gozo estético faz parte daquela experiência de trabalho. E é nesse sentido que ética e estética são duas faces da mesma moeda. Porque se eu reconheço o ser humano como um ser capaz e igual, eu não posso negar para esse indivíduo a mesma experiência que eu tenho no trabalho. Então, se eu quero de fato ser ético, eu tenho que criar um contexto que permita o desvelamento das potencialidades humanas. Agora, se eu atrofio essas potencialidades com o sistema Casa Grande Senzala, eu rompo com a possibilidade de participação estética. E aí eu não consigo dizer que esse líder, de fato, é um líder ético. Essa é uma das reflexões que eu acho que é possível fazer para pensar a relação cultura e liderança dentro das organizações. Porque mesmo que eu não tenha a possibilidade de fazer aquilo que Max Weber fala para os generais de ponta, que é criar um espírito de corpo, eu posso criar um domínio de experiência de pertencimento. Tem uma frase do Bonner que eu gosto muito, que ele diz: o oposto da solidão e do desespero é o pertencimento e a esperança. Essas coisas, pertencimento e esperança, elas estão bastante conectadas. Eu consigo cooperar para o belo numa comunidade mais integrada se a qualidade dos vínculos humanos é ética e estética. Essa é uma coisa que eu acho que é o pior legado da escravidão para todos os brasileiros. É essa ruptura do vínculo entre ética e estética que fica como um legado para a gente no mundo do trabalho. Essa é uma questão
civilizatória para nós, que é como nós conseguimos juntos, como sociedade, criar uma civilização que faça as pazes com o trabalho. Porque a gente está de mal com ele há muito tempo. E essa é uma coisa que a Marilena Chaui fala, não só da escravidão brasileira, mas da escravidão na Grécia. O trabalho é feito por escravos porque ele é uma coisa pior. O gozo estético na Grécia estava na concepção e na contemplação. Não está na execução física. Quando você olha para o Japão, você vai ver que uma boa parte do gozo estético está nessa relação física e material com a atividade. Vocês veem isso nas artes marciais, no filme do Karate Kid. Em todas as artes há uma lógica indutiva de manipulação da materialidade dos objetos que permite essa experiência estética, que a forma como a sociedade greco-romana cria essa separação aniquila. Então, se a gente tem uma cultura greco-romana, uma cultura latina, todo esse processo de helenização da fé que institui uma distância de poder sobre uma cultura cristã que na origem era bastante igualitária, e a gente soma isso com um processo de colonização baseado na escravidão, e a gente é o último país do mundo a abolir a escravatura oficialmente, o que acontece é que a gente tem essa dicotomia em relação ao trabalho. Não é possível confiar no escravo. O escravo que é confiável é louco, porque ele vai estar cooperando para a sua própria escravidão. Por exemplo, um escravo que seja feliz, produtivo, engajado, é louco. Né? Então, o sistema escravocrata, ele pressupõe opressão, porque esse cara não quer estar aqui. Não é isso? Ele não quer estar aqui. Estar aqui é uma infelicidade. Então, o que acontece? Quando a escravidão é abolida oficialmente no Brasil, os latifundiários brasileiros não ficaram, de repente, democratas. Não ficaram igualitários. Eles tentaram substituir a mão de obra negra por uma escravidão branca. Não foi isso? Exatamente isso que eles tentaram. Os imigrantes não vieram para cá para ser iguais, eles vieram para ser escravos. Se nós olharmos para todas as estratégias que os latifundiários criaram para a imigração, a ideia era criar uma escravidão por endividamento. O cara vinha da Europa com a dívida de repagar aquela passagem de navio. Chegava aqui, ele tinha que comprar tudo na venda do próprio latifúndio ou do próprio coronel, que era dono de tudo na região. Ele comprava com ágio e a crédito, porque ele veio pobre. Então, aquilo ia gerando um processo de endividamento contínuo. Então, essa questão da baixa confiança entre capital e trabalho, ela é histórica no Brasil. E isso também muda a característica da relação entre raças aqui. Por que a gente não tem a violência interracial, que é um conceito totalmente errado, né? O ser humano não tem raça, que a gente observa nos Estados Unidos? Porque os brancos vieram para cá dentro de uma dinâmica opressora similar à dos negros. A ideia é já que vai acabar a escravidão, já que os ingleses vão de fato proibir o tráfico negreiro no Atlântico, e dado que se abolir a escravidão eu não vou conseguir repactuar com essa mão de obra para ter a mão de obra no latifúndio, os latifundiários tinham certeza que assim que a escravidão fosse abolida, os negros iam rapar fora, e eu também raparia. O que eles fazem? Eles tentam garantir um suprimento de mão de obra, trazendo o pobre europeu para cá. Então, o que acabou acontecendo aqui? Você não tinha uma civilização como a americana branca, né? Que, como o norte dos Estados Unidos, que de repente tem que lidar com o sul, com uma mão de obra africana que teoricamente estaria ali atrapalhando aquele processo civilizatório. Brancos e negros fazem parte de um mesmo esquema opressor da colonização brasileira, que cria essas características. Então, o que acaba acontecendo? O patrão não confia no empregado, independente da cor da pele.
porque o empregado também não queria colaborar com ele, fosse ele branco, alemão, italiano, polonês, espanhol, o que quer que fosse, não colaborava. Então, essas são questões muito recentes. Se a gente lembra que os primeiros navios imigrantes chegaram no Brasil em 1880, faltando 8 anos para a Lei Áurea, quer dizer, as pressões pelo fim da escravidão já estavam muito claras, quando os latifundiários começam a convidar imigrantes para fazer a América nessas condições. Então, a gente tem isso até hoje, de muitas maneiras, marcando essas nossas relações entre capital e trabalho. Bom, quando a gente olha, então, para o universo das organizações, como nós podemos pensar e entender as formas de dominação que estão engendradas no seu interior? Eu acho que é interessante olhar aqui um pouco para como Foucault olha para essa microfísica do poder, porque a distância de poder nas organizações brasileiras hoje, ela se dá nessa imbricação entre poderes e saberes, como administração científica, metodologias americanas de liderança e meritocracia, que criam um corpo de saberes que dizem, tá, então todo mundo agora tem que ser pensado, a ordem tem que ser pensada de acordo com esses parâmetros que são o top do conhecimento organizacional, e isso se articula com formas de poder e dominação. Então, há uma microfísica do poder estabelecida ali dentro que, de muitas maneiras, mantém o sistema operando sem a estética tendo espaço para surgir. Então, Foucault diz uma coisa curiosa que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, que ele diz: poder não é uma coisa, poder é uma relação. E isso eu acho interessante para a gente pensar a relação entre chefe e subordinado nas organizações. E ela não se dá numa via de mão dupla, mas ela tenta, de fato, criar discursos e práticas de controle, né? Há uma relação estreita entre formas de saber e poder, e o poder ele sempre vai produzir algum tipo de resistência. Quanto mais eu abro mão dessas estruturas de dominação, e aí a gente vai ver isso nas sociedades mais igualitárias, menor é o movimento de resistência. Então, o que acontece? Os sistemas autoritários de comando e controle, eles parecem, na superfície, mais eficazes, mas eles são, de fato, os sistemas que encontram mais resistência. Quanto mais autoritário e com maior resistência, menor a cooperação espontânea. Menor a cooperação espontânea, menor o esforço de resolver junto problemas dentro de uma determinada estética. Menor, então, a confiabilidade do sistema. Sendo menor a confiabilidade do sistema, menor a confiança. Menor a confiança, menor a predisposição para cooperar em jogo ganha-ganha de médio e de longo prazo. E menor, então, a motivação para fazer esse envolvimento de médio e longo prazo. Aí piora os vínculos, que é, na realidade, o que o Thiago está tentando... Desculpa, Vitor está tentando estudar. Eu tenho hoje uma geração mais nova que é menos tolerante a esses arranjos de poder e que chega nas organizações e diz assim, não estou gostando dessa brincadeira. Existiram algumas tecnologias que favoreceram essa redução da distância de poder. E a internet, as mídias digitais e as novas mídias têm relação com isso. O que acontece? Antes dessas mídias mais plurais e democráticas, o poder estava, de muitas maneiras, associado à emissão do processo ordenado de comunicação. Então, havia uma comunicação central que cascateava para o resto, e os indivíduos no isolamento tinham menor possibilidade de criar mediações em relação a essas mensagens e muito menor capacidade de horizontalmente conversar e estruturar resistências mais robustas. Agora, quando você tem a internet,
Um menino como o Vitor vai lá, se ele está gostando da empresa, ele fica, fala com os amigos dele, essa empresa aumenta a capacidade de atração de talento. Se ele não gosta, ele já queima logo nas mídias sociais e você vai observar que essa empresa vai ter menor capacidade de recrutar pessoas. Uma vez dentro da empresa, o jovem talento vai pensar, tá, o que tem aqui para mim no médio e no longo prazo? Se eu tenho foco no curto prazo e baixa transparência, eu vou ter volatilidade nos talentos que não vão querer ficar lá. Afinal de contas, se fosse burro, não era talento. Então, você encontra uma volatilidade de talento muito grande e uma dificuldade de pensar como é que a sucessão desses cargos de liderança vai se dar no tempo. Quanto maior a minha demanda por inovação, que é o que a gente estava conversando hoje mais cedo, mais eu vou precisar de estabilidade de pertencimento. Por exemplo, no caso da Petrobras, eu vou precisar de gente capaz de saber paleontologia submarina. Pô, o cara vai demorar um tempão para desenvolver essa curva de aprendizagem. Se eu tenho volatilidade, eu não tenho pessoas dispostas a fazer esse investimento no médio e no longo prazo. Então, eu não consigo inovar. Esses são dilemas que as organizações vão ter que enfrentar hoje. Mas o que a gente olha e vê nos nossos líderes empresariais? Uma dificuldade muito grande de encontrar um caminho para isso a partir dessa redução da distância de poder. A redução da distância de poder pressupõe a redução do monitoramento e controle, mas para eu reduzir o monitoramento e controle, eu tenho que criar mecanismos de confiabilidade horizontal, senão eu sou louco de fazer isso. Eu só posso reduzir monitoramento e controle conforme eu vou ganhando confiança e confiabilidade dos sistemas de coordenação alternativos que eu vou colocando. Eu não posso começar a reduzir distância de poder reduzindo aqui. Eu tenho que começar aumentando a capacidade da base de atuar com autonomia. Isso precisa ser feito de forma planejada e com foco no médio e no longo prazo. Nosso foco no curto prazo impede que essa solução apareça. É possível. Então, tem organizações que dizem, eu gostaria de ter uma cultura de alto desempenho. Eu gostaria de ter uma cultura de alta performance, mas eu não quero reduzir comando e controle e eu não vou trabalhar a autonomia da base. Então, não tem como ter cultura de alto desempenho, porque a cultura é justamente esse elemento de coordenação informal e flexível que consegue garantir esses ganhos com maior autonomia e flexibilidade dos executantes. Esse é o modelo Toyota também, de muitas maneiras. Quando a gente olha para o modelo Toyota, eles dizem de uma maneira muito clara, muitas pessoas acham que o sucesso do modelo Toyota está no desenho lean das tarefas. Não está. O segredo da Toyota não está na capacitação dos black belts, green belts e nessa modelagem estatística. Isso é só uma ferramenta, e uma ferramenta simples. O ganho do modelo Toyota está na capacidade de garantir o aprendizado contínuo e o engajamento contínuo da força de trabalho para fazer com que essas ferramentas rodem com o máximo de inteligência. Quando a gente olha para a importação do Lean no Brasil, essa parte do foco estruturado na capacitação das pessoas para pensar de forma propositiva no médio e no longo prazo, ela desaparece. Então, o que os japoneses falam muito? Uma cultura de alto desempenho, ela pressupõe a capacidade das pessoas de eliminar o máximo de defeitos e problemas ao longo do processo. Eu ter essa orquestração, que é isso que me garante entrega just in time, defeito zero, capacidade de aprimoramento contínuo, com os menores custos. Se eu não consigo criar essa orquestração de pessoas para fazer isso, eu posso implantar black belt, green belt e tudo que eu não vou ter resultados adequados. Essa parte, muitas vezes, a gente esquece na hora que a gente vai implantar o Lean no Brasil. Então, esses são desafios que a liderança brasileira tem. Então, na hora que eu penso
os recursos da liderança, eu preciso levar em conta o que Bourdieu fala a respeito dos campos de disputa simbólica. Porque se onde tem poder tem resistência, o que vai acabar acontecendo é que se eu quiser criar redução de distância de poder e maior coalizão horizontal, as pessoas não vão acreditar no começo. Elas vão oferecer resistências, elas vão temer o risco. A liderança precisa perseverar e ajudar essa comunidade a modelar isso junto. O processo é parte necessária do resultado. Eu estou pensando assim, em termos práticos. Uma empresa que queira construir essa equipe de alto desempenho, que esteja disposta a passar por esse processo. Em termos práticos, como é que isso costuma acontecer? É criada uma empresa, um projeto para isso? Quem está envolvido, quem lidera ou depende, cada um faz do jeito que é melhor? Então, cada empresa desenvolve a sua própria maneira de fazer isso. E é por isso que o Prahalad, quando fala sobre as competências essenciais ilimitáveis, ele diz que a competência essencial de uma organização é uma articulação entre processos, saberes, conhecimentos, tecnologias e práticas que aquela comunidade desenvolveu e que gera uma vantagem competitiva sustentável. Se a gente para pensar como é que isso se dá, por exemplo, quando a gente olha para o caso do Hospital Albert Einstein, é pelo foco bastante claro em algumas entregas que eles fazem questão de ter. Então, segurança do paciente, para eles é um marco. Não adianta você ter um hospital capaz de fazer cirurgias de altíssima complexidade se você não garante segurança do paciente. Tá. Qual é o papel do assistente de enfermagem nisso? Qual é o papel do enfermeiro? Ele junta essas pessoas, discute o que é a excelência máxima nisso, quais são os desafios, quais são os problemas que a gente precisa enfrentar, ajuda a fazer uma análise da situação e do contexto, onde é que a gente está, o que está nos atrapalhando, o que está impedindo, como é que a gente resolve esses entraves. Uma coisa muito inteligente que eles fizeram para garantir o máximo de disciplina com o máximo de flexibilidade foi fazer o seguinte: eles têm os protocolos todos definidos. Porque os protocolos são produto de estudos estatísticos robustos sobre o que reduz erro médico, que reduz erro de enfermagem, que aumenta a eficiência dos processos. Mas você pode ser reconhecido por executar brilhantemente, é o mínimo, né? Você não pode não respeitar o protocolo. Mas você pode recomendar a eliminação de um protocolo, a atualização de um protocolo ou a criação de um novo protocolo. O que acontece, então, é o sistema de protocolos como uma disciplina mínima necessária para a entrega de resultado permite uma gestão do conhecimento extremamente robusta. Eles não trabalham os protocolos como nas empresas autoritárias. Você tenta entender tudo que pode dar errado, cria milhões de protocolos que é impossível seguir todos sem fazer uma operação tartaruga. O que eles fazem é tentar continuamente manter aquilo que é fator crítico para os problemas que eles precisam resolver. Eles têm uma arquitetura de intangíveis muito bem montada. Não foi intencional. E essa é uma coisa que a liderança Einstein diz, quer dizer, foi um compromisso com os valores e com a missão, que foi fazendo com que se desenvolvessem formas internas de cooperar para entregar resultados sustentáveis dessa forma. E o que os empregados sempre dizem é o compromisso da liderança com essa meta é fundamental para dar credibilidade para o sistema. Né? Então, se a meta é essa e eu tenho esse problema, tá, a gente tem que resolver o problema, senão a meta é mentirosa. E uma das coisas que dá muita confiança para o empregado lá é o compromisso e o comprometimento da liderança com as métricas de excelência hospitalar. Então, essa é uma coisa curiosa, porque eles dizem, a gente não faz economia porca, mas a gente não desperdiça nada. Eu uso medicamentos, eu uso
instrumentos, sondas e tudo, da melhor maneira possível para resolver o problema como ele precisa ser resolvido. Mas todo mundo tem que ter um compromisso de combater desperdícios, de evitar que a gente erre. E isso só com muita disciplina operacional. A disciplina operacional, nesse caso, é como a disciplina de atletas de alto desempenho. O foco da disciplina não está no controle do comportamento do indivíduo. Ela é uma pré-condição para o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. É diferente, então, a disciplina autoritária dos militares querendo enquadrar a patuleia da disciplina de um médico querendo ajudar a sua equipe de enfermagem a ter a melhor performance possível. Eu sou intolerante com complacência, com negligência, mas você é o indivíduo que vai entregar o melhor resultado. E eu estou ali para te apoiar a fazer isso. Então, a liderança Einstein conseguiu criar um sistema muito bem montado e não fizeram isso conscientemente, né? Tanto que não tinham uma consciência muito clara de que tinham essa cultura de excelência. Foi um esforço conjunto desse projeto de pesquisa que a gente fez com eles, né? Mapear isso. O curioso lá é que aí entra um outro desafio que Weber colocaria. Há uma imbricação entre esse tipo de modelagem e uma certa espiritualidade. Porque quando eles criaram o hospital, eu estava ouvindo a história da criação do hospital, eles tinham um terreno muito longe, que era no Morumbi, que na época era muito longe. Eles tinham um desafio, que eles tinham excelentes médicos na USP, e muitos dos fundadores eram professores que não tinham oportunidade nos hospitais que já existiam, porque tinha essa coisa de ser filho do dono, ter uma relação, tinha um certo patrimonialismo. Eles queriam esses melhores médicos vindo lá para trabalhar com eles, e eles acreditavam muito na importância de tecnologia diagnóstico de ponta. Quando eu fui perguntar, tá, mas como é que vocês tomaram essa decisão? Porque foi um investimento muito alto, e como é que vocês sabiam que isso ia gerar retorno? E aí eles citaram uma frase do fundador dizendo: coloque a mesa e os convidados virão. E isso há uma influência clara da religiosidade judaica. Algumas coisas no hospital estão relacionadas a uma espiritualidade, e aí eu não estou dizendo uma religiosidade, eu estou falando muito com Max Weber, como determinadas culturas influenciam, determinadas religiões influenciam uma cultura, porque muitos deles diziam: não sou praticante, muito médico aqui não é judeu, a comunidade é aberta para outros médicos, mas tinham questões curiosas, que eu estava entrevistando um líder do hospital e tinha sido um ex-presidente, e no meio da entrevista ele me pergunta: Carmen, você acha que as pessoas morrem de câncer porque Deus quer? Falei: doutor, olha, se eu sou católica, eu acredito que nada acontece sem que Deus queira. Sim, as pessoas morrem de câncer no limite porque Deus quer. Eles assim: não é. Deus nos deu o dom da ciência, nos deu a capacidade, Deus... é agradável a Deus o estudo, a pesquisa, a investigação. Deus nos deu as competências para resolver isso. Nós morremos de câncer porque nós ainda não fomos competentes para descobrir a cura. Eu saí dali antropologicamente encafifada. Da onde veio esta frase? Então, pensando com Geertz, qual é a gramática simbólica que informa esta forma de percepção da realidade? Porque ela tinha que estar ancorada em uma estrutura lógica subjacente para que isso existisse. E eu fui encontrar nos estudos de alguns rabinos sobre a natureza desse pacto do ser humano com Deus. E uma coisa curiosa é que eu saí da sala dele pensando, aí eu fui para um café que tem no saguão do hospital, e aí tem uma placa em homenagem aos médicos judeus que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, e são 49. Ora, existem 13 milhões de judeus no mundo.
Se 13 milhões de pessoas ganham 49 prêmios Nobel, você deve conseguir imaginar que há algo nessa cultura que motiva isso, né? Se eu acredito que as pessoas morrem porque eu fui incompetente para buscar a cura, eu vou ter muito mais motivação e muito menos fatalismo para enfrentar a doença do que se eu acho que a pessoa morre de câncer porque Deus quer. Então, essa ideia que é originalmente de uma concepção espiritual, ela está na cultura étnica do hospital para os não judeus. E ela vai totalmente na contramão do fatalismo, quer dizer, nós podemos continuar melhorando. Enquanto tiver gente morrendo, a gente é incompetente. E isso está por trás desse mote de aprimoramento contínuo, envolvimento de todo mundo na busca de soluções. Essa é uma coisa bastante curiosa, porque é o que Weber diz, nós não precisamos aqui ser católicos praticantes para que a religião católica influencie a nossa visão de mundo. Você pode ter alemão, americano, inglês, ateu, e ainda assim a ética protestante de muitas maneiras influencia o seu comportamento. Mas uma coisa bacana que eu ouvia lá, eles dizendo, olha só, tem outros hospitais judeus pelo mundo que não têm excelência Einstein. Então, não há um determinismo dessas relações. E eles disseram uma outra coisa bacana. Não fosse pela abertura dos brasileiros que trabalham aqui para a proposta da liderança fundadora, nós não teríamos essa cultura no hospital, porque os judeus são a absoluta minoria aqui dentro. Então, o que acontece? Foi uma coalizão inspirada por uma certa ética, que veio de uma certa espiritualidade, mas que aquelas pessoas conseguiram transformar em soluções de gestão. E o que é curioso é que você tem uma multiplicidade de religiões, você tem evangélico, católico dentro do hospital, e o que as pessoas dizem é, não, essa ética, ela é universal. Eu compartilho desses valores, né? O fato de estar escrito no site do hospital numa língua que não é a minha, não significa que eu não compartilhe. Então, essa que é uma questão interessante de como a liderança atua aqui. Gerou um compartilhamento dessas práticas e dessas experiências. Então, gente, para fechar, aqui são formas de pensar a batalha simbólica. A campanha da Benetton tenta desconstruir preconceitos, justamente expondo as bases desse preconceito dessas formas. Você tem diferentes formas de tratar as batalhas simbólicas. Mas a questão curiosa é por que nós precisamos de coordenação, poder e vínculos? Para combater a fragilidade humana no isolamento, né? Se nós olharmos no passado, a sobrevivência da espécie de muitas maneiras dependeu da força física do homem, então a questão da força física, dessa capacidade para a guerra, ela foi fundamental em tempos imemoriais. Ao longo do processo civilizatório, nós vamos descobrindo, então, a questão do poder para conseguir construir grandes obras, grandes projetos, criar grandes hierarquias. Mas hoje, o que nós vamos ver é que o objetivo principal do poder é construir as bases para a interdependência, em processos de conhecimento intensivo, onde ninguém detém a totalidade da informação, das competências e das habilidades necessárias para empresas funcionarem em cenários complexos e imprevisíveis. Então, a liderança aparece como um recurso porque nós precisamos construir vínculos para trabalhar com maior interdependência. Aí entra a questão, que forma, que mecanismo de poder opera aqui? Nós precisamos tratar os níveis mais ocultos da realidade, as formas de entendimento compartilhado, as gramáticas simbólicas, para gerar cooperação, que é o que a gente viu aqui brevemente no caso do Einstein. E a gente precisa ter liderança capaz de combater os aspectos negativos do poder, que é aquele que gera conflito por uma série de ações isoladas e pela comunicação fragmentada. Se eu vejo um monte de ação isolada, comunicação fragmentada, como é que eu junto as pessoas e crio um mínimo de consenso
para combater os efeitos negativos disso, que demanda planejamento sistemático, demanda foco no médio e no longo prazo e uma análise de causas mais profundas. Isso seria a liderança que restituiria a estética no domínio do trabalho. Então, as bases do poder e da hierarquia na sociedade industrial pressupõem a concentração dos meios e instrumentos de produção na mão da burguesia. Se hoje o conhecimento é um instrumento de produção, ele está distribuído. A fragmentação do trabalho e a redução da competência dos trabalhadores. Nós temos na sociologia autores como Braverman, Buranoy, falando da fragmentação e o seu impacto negativo sobre o trabalho. Tinha a fragilidade do indivíduo frente ao crescimento da sociedade, o Estado regulando a vida social dentro do território, uma ética do autossacrifício pela pátria, pela família, que o Gilles Lipovetsky trata muito bem naquele livro A Sociedade Pós-Dever, quando ele mostra como isso se dá de uma forma diferente hoje. E era um momento de desejo de criar uma nação com valores compartilhados. Hoje, na sociedade do conhecimento e na empresa, nós não temos isso aqui mais como base. Nós temos o empoderamento do indivíduo, a ideia de que a diversidade de valores precisa ser respeitada, o direito das pessoas a ser quem elas são, e a gente precisa pensar o poder do gestor em criar a coalizão aqui dentro, entendendo que cada indivíduo dentro desse sistema tem poder, nem que seja poder para resistir. Então, a pior coisa num esquema Casagrande Senzala é que ele ignora o poder de resistência que tem na base. Bom, a relação entre liderança e cultura é que o núcleo da liderança na relação com a cultura está na capacidade de transformação. O líder ele tem acesso aos recursos materiais e políticos para orquestrar os comportamentos no sistema. Então, a liderança transformadora é aquela que constrói compromisso com os objetivos e empodera os liderados para atingir esses objetivos, entendendo que liberdade e poder demandam sistemas muito bem montados, demandam uma inteligência nessa arquitetura, que é o que a gente vê lá com os clássicos do Estado anteriormente. Eu não consigo ter liberdade e poder no caos. O limite é que seres humanos não são páginas em branco. Então, o líder tem que ser capaz de fazer essa mediação, que ao mesmo tempo reduz as resistências e garante a capacidade de lidar com a diversidade, entendendo que a resistência se organiza em primeiro lugar num nível emocional e simbólico. Então, eu preciso ter estratégias de batalha para estar aqui nesse território. Então, o que a gente quer quando a gente fala de liderança e cultura? Pessoas que sejam capazes de produzir ações coordenadas, cooperação e comprometimento em busca de objetivos econômicos e sociais. Isso é o líder que a gente quer. E que sejam capazes de orquestrar ações em sistemas cooperativos, em jogos ganha-ganha. Na essência, quando a gente está falando de líder nas organizações, a gente está querendo isso. E aí a gente pode, com mais objetividade, ver que fatores seriam críticos para o sucesso. Então, o que acaba acontecendo é, quando eu penso nisso, comunicação, coordenação e ética estão imbricadas. E a gente pode começar a pensar a questão do poder olhando para cá e vendo que mecanismos de coordenação pode apoiar a construção de uma cultura organizacional alinhada e com foco nos intangíveis. O que está no núcleo? Olhando para isso, a gente consegue estruturar a cooperação. A questão-chave me parece ser a concordância das inteligências, a comunicação de uma essência, o alinhamento via processos e políticas organizacionais, a construção de vínculos éticos e morais entre pessoas e organização, com suas identidades interdependentes, e a expressão via reputação e marca. Mas o que conecta tudo isso é o sentido. O sentido
é o que permite integrar todos esses elementos e esse sentido pode estar comunicado e sintetizado numa marca que diz para o mundo quem essa comunidade é. Então, essa relação de intangíveis, de liderança, cultura, ela precisa estar expressa numa relação de identidade organizacional que está na marca, que deve ser uma expressão dessas competências essenciais. Eu vou dar uma passada para frente aqui nos slides, só para fechar essa ideia, e aí na aula que vem a gente mergulha nisso com mais cuidado. Vocês lembram desse slide? Aquele que eu falava da barata no chão de fábrica? Né? O cara está no chão de fábrica, a marca comunica confiança e confiabilidade no produto, o funcionário vê uma barata no chão de fábrica, ele tem que tomar uma decisão, paro tudo e mato a barata, ou não paro e não mato a barata. Nós discutimos aqui como esse processo vai ficando mais complexo ao longo da hierarquia de comando, quando eu tenho uma desorganização em cima. Era aquela imagem que eu tirei aqui para a gente focar na ideia matemática das rotas todas imbricadas que estava naquele primeiro slide falando sobre isso. O que acontece? A gente tem uma propensão à entropia do sistema quando marca, visão, missão, valores ou qualquer outro termo que a gente use para dar isso está desalinhado. A gente tem essa propensão. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem essa ideia. Depois a gente volta. Os slides estão no eClass, para vocês fazerem a revisão disso com mais cuidado. Eu gostaria de propor aqui que a cultura de uma organização, ela é similar a uma programação. E eu gostaria de colocar aqui para vocês pensarem o Linux como uma programação. O que acontece? Se a gente olha para a internet, ela é um caos de informação, não é isso? O custo do indivíduo para cooperar ali dentro é enorme. A fragmentação de possibilidades é gigantesca. Então, hoje a gente fala muito de cooperação e rede, mas, de fato, a cooperação na rede ela é super difícil, porque você não sabe quem é o outro cara, você não sabe se ele está dentro ou está fora, você não sabe se o que ele está dizendo é sério ou não é, se ele está de bom humor ou mau humor, falou qualquer besteira ali porque hoje acordou brabo com o mundo, mas aquilo não é quem ele é, a gente não sabe disso. Quando a gente tem uma linguagem organizada, como no caso do Linux, você cria a base para que as pessoas possam cooperar aprimorando aquele sistema em modo contínuo. Então, quando eu tenho uma linguagem organizada, eu tenho uma estrutura de cooperação organizada. O que acontece é, quando o líder é efetivo para criar cooperação, é quando ele consegue criar um entendimento compartilhado sobre os desafios, a missão, sobre a razão para a qual aquela organização existe. E ele parte dali desse entendimento para desdobrar os desafios que cada indivíduo tem para fazer com que aquilo seja verdade. Então, ele consegue organizar a cooperação. Sem a formação de uma linguagem básica, eu não consigo criar concordância das inteligências. Se um está falando vaca como um indiano, o outro está falando como um brasileiro e o outro está falando como um chinês, e cada um tem um entendimento diferente, não tem como cooperar. Esse é um exemplo extremo de choque de culturas étnicas, mas se eu não tenho esse alinhamento dentro da organização sobre como pensar o meu produto, sobre como pensar os meus desafios, sobre como integrar produtos, processos para chegar lá, eu não consigo, de fato, fazer isso. Conciliar o máximo de disciplina com o máximo de flexibilidade.
Se eu tenho baixa flexibilidade e baixa disciplina, a minha gestão é um caos. Se eu tenho alta disciplina e baixa flexibilidade, eu tenho um engessamento burocrático gigantesco. Se eu tenho alta flexibilidade e baixa burocracia, eu tenho muita anarquia e complacência. Para poder chegar aqui e ter uma comunidade de excelência cooperando na mesma direção, é necessário unir esses dois eixos. E aí, para isso, é necessário trabalhar a disciplina como a disciplina do cientista, como a disciplina do atleta de alta performance, do médico de ponta. É uma disciplina profundamente conjugada com autonomia. Eu não consigo cultura de alto desempenho sem conjugar disciplina com autonomia. Faz sentido isso para vocês? Depois a gente olha para esses elementos com mais cuidado. Eu queria que vocês tivessem essa visão do todo. Aí agora a gente volta na próxima aula e mergulha um pouco mais cuidadosamente nessas imbricações e discute exemplos ao longo do texto, né? Do texto que nos permite ligar desafios da antropologia, da sociologia, da história com esse desafio da organização como um sistema sócio-histórico, que é o que uma organização é.